Continuando a nossa aula de hoje, como eu disse no vídeo anterior, agora nós vamos falar das formas de extinção do ato administrativo. E as três mais importantes, como eu já antecipei: anulação, revogação e cassação. E daí nós vamos passar por algumas outras formas de extinção do ato administrativo. A primeira delas, gente, anulação. Nós vamos, lembrando, tá? O material nosso escrito está em PDF, postado em arquivos na plataforma, tá? No Teams. Então vamos lá. Anulação. Nós vamos falar de algumas características de cada forma de extinção do ato administrativo. Elas se diferenciam e elas são destinadas a determinados atos, certo? Então, a primeira forma de extinção é a anulação. E o que visa a extinção? O que visa a anulação de um ato administrativo? A anulação é a extinção do ato administrativo ilegal pela própria administração, controle interno, ou pelo poder judiciário, controle externo, certo? Então, controle interno e controle externo. Então, quando nós falamos em anulação, nós falamos em ato ilegal, nós falamos em não observância da lei, por isso que ele é anulável, certo? Então, a anulação é a extinção do ato administrativo ilegal pela própria administração pública, é um controle interno, ela mesma anulando o ato que ela praticou, ou pelo poder judiciário. Daí vem o poder judiciário através de um controle externo e anula esse ato. Que vamos fazer uma referência lá ao nosso sistema inglês. Lembra que nós podemos, em regra, sempre se utilizar do poder judiciário para rediscutir, para que ele revise, para que ele anule um ato administrativo que nós entendamos ilegal. Legal, né? Tá vendo como as coisas se encaixam? O sistema administrativo brasileiro que o Brasil adota é o sistema inglês, que nos permite buscar o poder judiciário para rediscutir um ato administrativo praticado pela administração pública. Olha como as coisas se encaixam. Olha como um conhecimento anterior embasa a continuação do nosso estudo, certo? Como ele é ilegal, ele não observou o princípio da ilegalidade, quando eu digo ele, o ato administrativo. Como este ato administrativo ele é ilegal, pois ele não observou o princípio da legalidade, olha, um dos princípios mais importantes da administração pública, se não for o mais importante. Nós costumamos dizer que este ato administrativo ele já nasceu inválido. Por quê? Quando ele foi criado, quando ele foi praticado pela administração pública, ele já era inválido, porque ele não observou o princípio pilar da administração pública, que é o princípio da legalidade. Então, o ato administrativo sujeito à anulação, ele já nasceu inválido. Tranquilo? Então, vamos lá, voltando. A anulação é a extinção do ato administrativo ilegal pela própria administração, controle interno, ou pelo poder judiciário, controle externo. Uma segunda característica é que o ato administrativo sujeito à anulação já nasceu inválido. Por quê? Porque ele não observou o princípio da legalidade. São duas características importantes da anulação, certo? Uma terceira característica é que tanto os atos discricionários como os atos vinculados estão sujeitos ao controle de legalidade e por isso eles podem ser anulados. Conhecimento anterior, vamos lá. Atos discricionários e atos vinculados. Vamos fazer um remember. O administrador público só pode fazer o que a lei determina.
Professor, mas então o que diferencia o vinculado do discricionário? O vinculado é exatamente a frase que eu disse. O administrador só pode fazer o que a lei determina, e a lei diz exatamente o que ele deve fazer, sem margem de escolha. Olha, administrador, você tem que fazer assim, assim e assado, e pronto. Ele não tem uma margem de escolha sequer. Poder vincular, ato administrativo vinculado, totalmente vinculado à lei. A lei não dá margem de escolha para o administrador. Já o ato discricionário, ele também advém da lei. Gente, vamos lá, o princípio da legalidade sempre. O ato discricionário também advém da lei. Mas qual que é a diferença? É que no ato discricionário, a própria lei concede ao administrado uma margem de escolha. Essa margem de escolha também está prevista na lei. Qual foi o exemplo que eu dei para vocês quando nós explicamos o ato discricionário? No Estatuto dos Servidores Federais, existe lá um artigo que se o servidor federal praticar alguma conduta que ele não poderia praticar, ele é passível de suspensão até 90 dias. E esse até, olha lá, passível de suspensão até 90 dias. Olha a margem de escolha, até 90 dias. Então, o administrador público ele pode escolher essa suspensão. Se vão ser 5 dias, 10, 20, 30, podendo chegar até 90. Olha a discricionariedade. Mas a própria lei, ela dá os parâmetros dessa discricionariedade. Então, não significa dizer que o ato discricionário ele não está embasado na lei. Ele está totalmente embasado na lei. Ocorre que a própria lei dá uma certa margem de escolha para o administrador atuar, certo? E no nosso caso aqui, da anulação do ato administrativo, tanto o ato discricionário como o ato vinculado, eles estão sujeitos ao controle de legalidade, é óbvio, controle de legalidade. Se o ato foi praticado de acordo com a lei, se o ato foi praticado dentro dos ditames da lei. Ambos os atos, obviamente, estão sujeitos ao controle de legalidade. Então, por isso, eles podem ser anuláveis. Eles são passíveis de anulação. Tranquilo? Outra característica muito importante que difere a anulação, por exemplo, da revogação, da cassação, é no que tange aos seus efeitos, certo? E quando eu digo efeito, nós vamos pensar o seguinte: um ato anulável, um ato que foi anulado, os efeitos dessa anulação, eles passam a valer da data da anulação ou da data da produção do ato. Então, nós vamos pensar o seguinte: a administração pública realizou um ato administrativo em janeiro de 2020, certo? Ocorre que agora, em 22 de junho, que é hoje, de 2020, este ato foi anulável, porque ele era ilegal, porque ele não observou o princípio da legalidade. Esses efeitos dessa anulação, eles vão passar a valer a partir desta anulação, da data da anulação, 22/6/2020, ou eles vão retroagir até janeiro de 2020, que foi quando ele foi praticado, ou quando ele foi criado, quando ele foi produzido. O que vocês acham? Na anulação, os efeitos retroagem da data em que o ato foi criado. É o chamado efeito ex tunc. Então, um ato anulável, os seus efeitos, eles retroagem da data em que este ato foi criado. Então, se passaram 6 meses da criação até a anulação, os efeitos dessa anulação, eles não passam a ter algum valor a partir da data da anulação, mas sim da data da criação do ato. Então, tudo que se foi praticado com base neste ato anulado, esses atos, essas práticas também serão anuladas. Por quê? O efeito retroage ex tunc, retroação dos efeitos
desta anulação, certo? Extingue-se os atos administrativos e os efeitos jurídicos dele decorrentes desde a data da sua produção, desde a data da sua criação, certo? Então os efeitos, a anulação, ela retroagem da data da produção, da data da criação do ato e não da data da anulação, certo? Então tudo que foi praticado com base neste ato que foi anulado, será anulado também. Essa é a regra. Efeito ex tunc. Perfeito, gente? Primeira observação que eu coloquei para vocês. Se este ato anulado, certo? Por algum vício de ilegalidade, ele atingir um terceiro que não sabia dessa situação, que não sabia desse defeito, certo? Este ato anulável, que foi anulável, foi praticado sem a consciência, sem a ciência de um terceiro. Os efeitos desta anulação para esse terceiro que agiu de boa fé, eles passam a valer somente a partir da data da anulação. Mas isso somente ao terceiro de boa fé. Certo, gente? Se esse terceiro de boa fé não sabia desse vício de ilegalidade, ele não participou da produção legal deste ato, e este ato que foi anulado o prejudicou, essa anulação, para ele, para o terceiro de boa fé, só passa a ter valor da data da anulação e não da data da sua criação. Certo? Se o ato foi produzido em 22 de janeiro e foi anulado em junho de 2020, para o terceiro de boa-fé, essa anulação só vai passar a valer a partir de junho de 2020, certo? Agora, se isso não for possível, se esse vício de ilegalidade for tão grande que não seja possível os efeitos para esse terceiro de boa-fé passarem a valer a partir da data da anulação, se isso não for possível, se o vício for tão grande, tão catastrófico, este terceiro de boa-fé será indenizado pelos prejuízos decorrentes dessa anulação. Esta é a nossa primeira observação sobre a anulação. Continuaremos no vídeo anterior.